Abaixo estão relacionados os haletos de hidrogênio e seus respectivos valores de ponto de ebulição. Com relação a esses haletos e suas propriedades, assinale o que for correto. Então, haletos de hidrogênio, né, são substâncias formadas entre um halogênio, algum elemento da coluna 7A, e o hidrogênio. Tá, então, primeira afirmativa. Todos os haletos mostrados acima são gases a temperatura abaixo de 10 graus. Então, se a temperatura de ebulição, né, a temperatura para passar do estado líquido para o gasoso, o HCl vira gás em menos 85, né? Então abaixo de 10 ele é gás. O HBr e o HI também. Já o HF ele só passa para o estado gasoso em mais 20. Então a 10 graus Celsius ele está no estado líquido, tá? Então a primeira está errada. Segunda, as moléculas de HF, HCl, HBr e HI são unidas por forças de polo permanente. E somente as moléculas de HF são unidas também por pontes de hidrogênio. Então, olha, vou desenhá-las aqui, HF, HCl, HBr e HI. Todas as moléculas são polares, né? Elas são assimétricas, o halogênio, no caso, é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então essas moléculas são todas polares. Se elas são todas polares, todas fazem dipolo permanente. Só que a de HF, como tem um átomo de H ligado a flúor, H ligado a FON, faz ligação de hidrogênio. Tá? Então essa segunda, ela tá certa, né? Fica meio esquisito, porque a gente pensa, se tem H ligado a FON, é ligação de hidrogênio. Sim, se tem H-FON, a molécula é polar. Se ela é polar, ela faz dipolo permanente. Só que, por ter esse HF, ela também faz ligação de hidrogênio, que no caso é uma interação mais forte. 4. Todos os haletos apresentam ligações covalentes polares. Né? Como eu tenho dois átomos diferentes, HF, H com Cl, H com Br e H com I, conceito de ligação covalente polar é quando eu tenho dois átomos com diferentes eletronegatividades, né? Átomos diferentes, então essa 0,4 também está correta. 0,8. A ordem de ponto de ebulição, né? HI, HBr e HCl, é devido à diferença na massa molar de cada composto. E aí, vale lembrar que o primeiro fator que determina a temperatura de fusão e de ebulição de uma substância molecular é o tipo de força intermolecular. Então, o HF é o que tem a maior de todas, porque ele faz ligação de hidrogênio. Beleza. Já as outras três fazem dipolo permanente. Quando eu tenho moléculas que fazem o mesmo tipo de interação, aí eu vou analisar o tamanho da molécula. Só que as três têm tamanho parecido. 2 átomos apenas, são moléculas diatômicas. Quando a força intermolecular for a mesma e o tamanho da molécula também for o mesmo, aí eu passo para analisar a massa. E a molécula de HI é a molécula mais pesada. Detalhe, como que eu sei disso? Eu estou indo na tabela e olhando. Né? A massa do hidrogênio é 1 e do cloro 35,5. A molécula de HCl tem uma massa 36,5. Né? Então é só olhar a massa dos elementos na tabela e analisar a massa molar das substâncias. Aqui a gente podia pensar também, né? Por mais que elas sejam moléculas diatômicas, os raios, o raio do hidrogênio, do iodo, desculpa, é maior do que o raio do bromo, que é maior do que o raio do cloro. Isso assim, só a gente lembrar da propriedade periódica, que é o raio de um átomo. Tá? Então, querendo ou não, olha, a molécula de HCl, mesmo ela sendo diatômica, eu vou fazer um desenho meio feio aqui, mas vai ficar claro. O cloro é um átomo pequeno, comparado com o bromo, né, que é um átomo maior, e o iodo, que é maior ainda. Então eu posso pensar
que as moléculas de HI são maiores que as de HBr, que são maiores que as de HCl, por causa do raio dos átomos. Mas aqui, por serem moléculas diatômicas, eu posso pensar na massa, tá? Então a 0,8 também está certa. E a 16, o HF apresenta maior ponto de ebulição, pois este tem na sua estrutura o haleto de menor tamanho. Olha só o que eu acabei de falar na 0,8. Que forma a interação entre as moléculas mais fortes. Como ele é o de menor tamanho, em tese, era para a interação entre as moléculas ser menor. A gente pode pensar em superfície de contato, porque se é uma interação entre moléculas, moléculas pequenas têm pouco contato, moléculas grandes têm muito contato. Mas, de novo, eu só olho o tamanho de molécula quando eu estiver comparando moléculas que têm a mesma interação. E, na verdade, o HF ele tem a maior temperatura de ebulição é porque ele faz ligação de hidrogênio. Tá? Então, as corretas são a 2, a 4 e a 8, a soma dá 14.